muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nós estamos na 7ª semana do desafio 100 dias de vitória, uma luta contra mim mesmo. 7ª semana é a semana do orgulho, aquele orgulho que nos paralisa, que nos faz mal, que nos impede de seguir em frente pelo simples fato da gente ser orgulhoso. Eu só faço se... E a gente coloca os condicionantes e não faz o que tem que ser feito. E hoje nós vamos falar sobre o princípio do movimento. Nós estamos no 47º dia. Uau! Eu tenho que comemorar 47 dias acordando às 10:45 da manhã. Tem dia que eu tô cansado? Tem. Tem dia que eu olho e falo assim, que vontade de ficar um pouquinho mais na cama? Tem. Mas isso me fez ficar parado? Não. O meu princípio, o movimento, está em aplicação desde o primeiro dia do desafio. E eu sigo firme e desejo que você também, que está aqui acompanhando os vídeos, siga firme também no canal aqui e siga firme no seu próprio desafio. O meu desafio é chegar no fim de 2025 e eliminar essa versão antiga do Alex. 2026 é uma versão nova, totalmente diferente, ou melhor, totalmente igual do jeitinho que eu fui feito. Tirar todas as coisas, limpar de mim tudo aquilo que não me faz bem, tudo aquilo que me impede de viver tudo aquilo que eu realmente desejo, preciso e mereço viver. Então hoje o princípio do movimento, a gente olhando na semana do orgulho, eu quero que você pense que quem está em movimento, coisas acontecem. Desde o primeiro dia do desafio, coisas têm acontecido. Eu tenho resolvido muitos problemas, tenho limpado muitas coisas de mim que eu não conseguia fazer naturalmente no meu dia a dia. Pelo contrário, tinham coisas tão complicadas que até as coisas mais simples não saíam do lugar, porque eu tinha ali aquelas coisas me fazendo mal. E o princípio do movimento, ele é interessante porque você começa a fazer uma coisa, você começa para resolver uma coisa. Por exemplo, essa semana nós estamos resolvendo o problema do orgulho. Já falamos aí alguns princípios, mas o básico do orgulho é quando a gente olha para a gente mesmo e põe essas condicionantes para não fazer alguma coisa. E isso às vezes a gente vai colocar de maneira tão nociva a gente mesmo que a gente nem percebe que a gente não está se movimentando para fazer o que é preciso ser feito. Então eu vou dar um exemplo ou outro aqui. Esse vídeo não vai ser muito longo. A gente já falou sobre o princípio movimento. Só vou dar uma ideia de como a gente identifica na nossa própria vida aonde que falta o princípio do movimento. Então vamos falar aí de casais. Os casais são pessoas que geralmente vieram de mundos diferentes e elas se casam, e aí a mulher tem uma ideia e o marido tem outra ideia. Ideia de vida, ideia do que é lazer, ideia do que é servir a Deus, ideia do que é conquista. Cada um tem uma ideia diferente. E quando essas ideias diferentes começam a ser confrontadas, muitos casais paralisam. E da onde vem essa paralisação? Eu posso olhar para minha mulher e dizer assim, se ela quisesse sair comigo hoje à noite, ela ia me dar um toque, ela ia me falar alguma coisa, sei lá se ela quer ou não, então eu vou esperar. No outro dia eu chamei, ela não quis ir, então agora é ela que me chame. Orgulho. Bate no peito e diz assim, não, eu já tentei uma vez, se ela quiser, ela que tente agora. Quando eu faço isso, me acomodo, não tenho o princípio do movimento. Mas quem é o prejudicado maior? Ela, eu, os dois? Não sei. Eu sei que ninguém ganha. Eu sei que quando eu fico parado de não tentar fazer algo que ela não quis fazer em algum momento, o problema é totalmente meu. Eu vou sentir na pele os efeitos do meu próprio orgulho. E é nesse sentido que eu quero que você enxergue o orgulho em qualquer parte da tua vida. A mulher pode olhar para o homem
e dizer assim: meu marido, vou falar aquele problema simples de casal. Meu marido deixa as toalhas na cama. Então agora eu vou deixar a casa toda suja, não quero nem saber, vou deixar a cama, vou deixar tudo jogado. Do jeito que ele deixar, eu vou deixar. Para ele aprender que as coisas não funcionam assim. E se ela carinhosamente chegasse ao marido e dissesse: ô marido, nós temos que deixar a casa sempre arrumadinha, porque é o nosso lar, é onde a gente vive. É tão bom viver em um ambiente harmonioso. Você percebeu que quando você chegou estava tudo harmoniosamente arrumado para você chegar e se sentir bem? Pois é, agora eu quero continuar me sentindo bem com você dentro de casa. Você consegue não deixar mais as roupas jogadas? Vamos lá, eu vou te ajudar. Vai lá, um pega uma coisa, outro pega outra. Será que esse movimento ajudaria de no próximo dia não acontecer as mesmas coisas? Quando eu falo de orgulho, eu estou dizendo para você que se você fica parado, o prejuízo é todo seu. Vamos falar sobre igreja, um princípio que do movimento para se aplicar na igreja é uma coisa bem simples. Igrejas costumam ter cargos. Cada cargo tem a sua responsabilidade e muitas vezes a gente olha para algo que precisa ser feito e a gente diz assim: eu não vou fazer isso porque isso é responsabilidade do fulano, é responsabilidade da ciclana. E aí a gente não faz. Quando a gente não faz a nossa responsabilidade, o ambiente da igreja, faltando fazer alguma coisa, começa a gerar um ambiente de reclamação. Porque fulano não está fazendo as coisas, olha só, mas você viu e não fez. É aquela coisa do tá na sua mão para fazer e você não fez simplesmente porque você olhou e falou assim: não, se quisessem que eu fizesse isso, tinham me dado um cargo. Cargos nas igrejas não é um negócio interessante? Parece que todo mundo quer um cargo, mas o trabalho mesmo nem todos querem. E se a gente vê algo para ser feito e não faz, não aplica o princípio do movimento, o que acontece com a gente? A gente vive num ambiente onde a gente não é feliz. A mesma coisa acontece com os sócios, a mesma coisa acontece com os amigos. Eu tenho um amigo que ele é divertido. De vez em quando ele liga para mim e reclama: e aí, meu, deixei aí 3 meses você sem ligar para mim? Quer dizer que se eu não te ligar, nunca mais você me liga? Quando ele diz: deixei 3 meses você sem ligar para mim, significa que dentro desse período ele teve vontade de falar comigo, ele teve saudade de falar comigo. Mas aí ele botou o orgulho na frente. Se ele não me liga, eu também não vou ligar para ele. Orgulho. Se ele quiser, ele que fale comigo. Mas ele estava com vontade de conversar algo comigo. E indiferente do meu erro ou não, de ligar ou não ligar para ele durante 3 meses, não era mais fácil ele ter olhado para si mesmo e falado: vou ligar para o meu amigo, porque eu tenho vontade de falar com ele. Então eu quero dizer para você sobre o princípio do movimento. Em qualquer área da tua vida, seja lá onde for, faça algo por você mesmo, não fique parado. Se o que você deseja depende de você, não fica parado. Aplica o princípio do movimento. Tem coisa que você vai aplicar o movimento até sem entender o que está acontecendo. Não importa, movimente-se. Vá em frente, siga fazendo o que precisa ser feito. E eu posso te garantir que quando a gente está no princípio do movimento, a gente simplesmente vê coisas sobrenaturais acontecendo. Aquilo que você não tem condição, que você não consegue pôr a mão porque a sua mão não alcança, a mão de Deus, através do princípio movimento, ele acontece. Mas somente através do princípio movimento. Eu vou me lembrar rapidamente aqui da passagem onde Neemias era copeiro do rei. Jerusalém destruída, ele entristecido por isso. Ele queria que Deus desse a ele graça diante do rei, para que ele alcançasse as condições necessárias
de fazer aquilo que era preciso ser feito e reconstruir Jerusalém. Mas ele olhou para ele mesmo e ele sabia que falar com o rei, além de pedir folga do serviço, que era um serviço importante que ele fazia, ainda para reconstruir a cidade que não tinha nada a ver com o rei, a chance de dar certo era quase zero. Ele não se importou com isso, ele foi lá, ele apenas pediu a Deus que achasse graça diante do rei. E ele foi e conseguiu a folga, e conseguiu pessoas, e conseguiu tudo que era necessário, e autorizações, materiais para reconstruir Jerusalém. Pelo simples fato dele se movimentar. Às vezes, o que a gente está desejando parece algo tão grande, que dá vontade de desistir logo no começo. Mas coisas grandes precisam de grande coragem. E diz aí aquele ditado que toda grande jornada começa com o primeiro passo. É isso mesmo, movimento. Então, no princípio de hoje, eu desejo a você que você se movimente atrás dos seus objetivos, que você não tenha nenhum orgulho. Se você tiver qualquer tipo de coisa, que você olhe e fala, eu só faço isso se alguma coisa, observe que o teu ser tem algum orgulho envolvido. E se você quiser, deixe um comentário nesse vídeo e a gente vai conversando para além daquilo que eu deixei aqui. Vai nas minhas redes sociais, sempre tem uma caixinha de pergunta, todos os dias tem uma caixinha de pergunta. Você vai lá e faz a sua pergunta e a gente bate um papo e eu garanto para você que eu vou responder para você. Eu vou ler tua pergunta e vou me movimentar para responder a você. Esse é o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, curta, comenta, compartilha, segue o canal, ativa o sininho da notificação, faz tudo o que tem que fazer. Se movimenta. Você curtiu o vídeo de ontem? Curte o de hoje de novo. Ah, mas eu já compartilhei o de ontem. Compartilhe o de hoje. O princípio do movimento ele é constante, ele não para nunca. Bora fazer esse dia ser incrível? Amanhã tem mais. Bora!